Hoje nós vamos falar sobre o vídeo de um empresário versus 30 demitidos, que tá bombando esse vídeo na internet. Eu não ia trazer ele aqui, eu não ia trazer esse vídeo aqui, eu ia trazer outro vídeo de relacionamento, alguma coisa assim, gente. Mas aí eu pensei, cara, eu vou falar sobre o assunto, eu assisti o vídeo. Pela primeira vez a gente tá vendo, assim, muito forte a internet, não pela primeira vez, mas poucas vezes a gente vê isso, da internet em peso defendendo o empresário. E detalhe, não é empresário de pequena empresa não, tá? É empresário de mega empresa de 400 funcionários milionário. E a galera se levantou e disse, cara, esse vídeo não tem como, vai defender o empresário, porque a galera não sabe o que tá falando. Então, basicamente, vai rolar um debate entre o empresário, o chefe e 30 demitidos de empresas. E cada um, com as suas razões, vai lançar um tema e eles vão entrar em debate. Quem tem razão? O chefe ou os demitidos? Como é a visão deles sobre demissão, sobre a empresa, sobre a própria situação? Então vamos ver as melhores partes hoje desse debate. Então bora lá, gente? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, eu decidi trazer esse vídeo porque, como vocês sabem, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha loja, nós já contratamos, já demitimos, já vivemos muita coisa. Hoje em dia, eu tenho a minha empresa, mas eu já fui funcionária, tanto CLT quanto funcionária pública, porque eu também já fui concursada. Então, sempre explorando um pouco de cada. E eu vi esse vídeo, eu não ia trazer ele, mas eu pensei, cara, tanto tempo trabalhando com isso, eu já fui funcionária, já fui chefe, teria alguma coisa pra gente conversar legal. Então bora lá, vamos analisar esse vídeo, vamos separar as melhores partes? Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, gente, de segunda a sexta-feira. Vou abrir, mas antes, ó, visita a minha loja online, www.niale.com.br. Lá vocês vão encontrar toucas, fronhas, toalhas de microfibra. Inclusive, eu tô aqui pra falar de empresa, empresário, demitido. E tá aqui, eu falei pra vocês que eu tenho uma empresa, não sei o quê. É loja online. Então, ó, põe aqui na tela, link aqui na descrição, adquira seus produtos para cabelo cacheado, crespo ondulado, e usa o cupom que tá aqui na tela porque ele acumula, gente, ele acumula. Tá aqui, gente, viemos para o quadradinho. Hoje meu quadradinho tá menor ainda, porque como a gente vai ver o vídeo no YouTube, então eu diminuí mais ainda a minha carinha aqui pra gente poder ver o vídeo inteiro. Então bora começar o vídeo. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno para trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números, você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você teve orientação, mas nada. esse jovem eu da li periferia na internet que e não aprendi. teve. Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Para começar o assunto, os participantes devem correr até a cadeira ao final da contagem. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar dela. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é, se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas, às vezes, têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa, em média, 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor
fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque Ela não vai fazer com que a companhia ter porque prejuízo. assim, não vai fazer, porque assim, Como, então? eu vou utilizar o meu exemplo. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, Sim. que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era um Pelo que eu entendi a situação dela com o ex-marido, gente, quando ela falou que estava perseguindo ela, parecia ser algo de violência, sabe? Foi o que eu tinha entendido, mas agora que ela falou que a empresa optou por escutar o ex-marido dela, então parece que ele foi lá e difamou ela. Algo assim, sabe? Parece que foi isso que aconteceu, então ela foi demitida. Tem mais coisa aí, é óbvio, né? Tem mais coisa aí. O que o marido falou, qual a moral que ele tinha lá dentro, a ponto da empresa ouvir, e o que ela representava lá dentro, a ponto de ser demitida. Segundo ele aqui, não é vantajoso demitir, mas demitiram ela. Então, o que ele alegou, o que ela alegou, segundo ela nem pôde se explicar. Então, ela acredita que ela era realmente uma funcionária excelente. Mas será que a empresa pensava isso? Porque realmente demitiram ela com muita facilidade. Às vezes pode ser, né, gente, um complô contra você. Às vezes pode ser que você tenha uma visão precipitada sobre si mesmo. Pode ser, a gente não sabe. A gente tem apenas a versão dela. E eu nem estou falando da questão do ex-marido, eu estou falando da própria empresa, dizer qual foi o papo, o que aconteceu lá que... Às vezes, gente, a empresa vê que 2 estão dando problema, demite os 2. Ah, ele foi lá, preferiu escutar ele. Tem empresa, gente, que quer saber... Gente, vamos sair os 2, vamos limpar tudo e acabou. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve Sim. com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então, ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa esteja um psicopata. Isso não Sim. existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre, que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente e eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que É o que acontece. O tema era, não está mais produzindo, merece então a demissão. Vocês viram lá o tema. E ela trouxe uma situação totalmente à parte, que ocorreu uma briga, ocorreu uma separação. Então nem se trata de não estar performando. Não sabemos, nós não sabemos, mas pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ter preferência pelo marido, mas não se encaixa no tema. No momento em que você para de produzir, você acha justo a empresa te demitir? Me conta aqui nos comentários. está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? É que às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores às para ver vezes não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela está causando prejuízo para a companhia. Então, eu estou te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela está, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma pessoa, uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar
400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então, Você acha justo ou não? eu acho que essa vida vale Eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo alinhados. com ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, mas vale a é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não é. Vou parar aqui o debate dos dois, porque os dois vão. Gente, ela falou ovelha perdida. Literalmente, ela citou a Bíblia. Ela citou a Bíblia ligado a Jesus largar as 99 ovelhas para correr atrás de uma alma. Tá falando de o quê? De alma, de eternidade. Você não pode meter isso numa empresa. Essa conversa não se aplica à conversa da ovelha, gente. A conversa da ovelha tá ligada a Jesus e atrás de uma alma perdida. Uma alma que tem muito valor. Lembrando que é Deus. Então, fique tranquilo que nada sai do controle, entendeu? Essa empresa não vai falir. Agora, você colocar isso, esse mesmo texto, pegar textos bíblicos e pedir com que uma empresa aplique textos bíblicos, gente, não vai dar. A ovelha perdida, não vai dar. Essa ovelha ainda pode acabar saindo com raiva e ainda te processar. Então, não misturar as coisas. Eu acho, inclusive, que o tema foi muito vantajoso pro patrão, viu, gente? Vários funcionários nos comentários dizendo, não, pera. Então, o próprio tema foi vantajoso ali pro patrão, entendeu? Vamos para a próxima pessoa. Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir uma é outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que produziu. é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos tá falar falando de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem tem numa empresa, vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente está falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim, os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro,
ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Só antes dele continuar aqui, gente, isso acontece muito quando a empresa é grande, né? E aí o seu colega, ele muitas vezes não está muito presente, não faz direito, não faz rápido. E aí o serviço que era para ser dele e seu vai grande parte para você. Então, diretamente quem sofre, dependendo do cargo, né? Quem sofre são os colegas de trabalho mesmo. Às vezes isso nem chega no cabeça. Ainda mais quando é uma empresa muito grande, sabe? Nem chega no cabeça. Nem chega que você tá dando dor de cabeça, que seu colega tá dando dor de cabeça. Quem sente de cara esse impacto da falta de produtividade é o próprio colega de trabalho, que começa a perceber que ele tá sobrecarregado. Sabe quando os colegas faltam e tudo, e aí você tem que assumir a falta dele? Então, é mais ou menos assim. Então, eu tô tentando entender o que esse rapaz aqui tá querendo defender. Ele tá defendendo o quê? Uma humanidade, né? De tipo assim, se a gente não tá rendendo, busque saber por quê. Eu lembro, gente, que eu fui demitida já. Fui demitida de 2 trabalhos bem curtinhos, assim, eu era bem jovenzinha. Outro trabalho que eu tive como professora, inclusive, dentro de uma escola, não fui demitida desse, eu tomei uma bronca de desempenho. E não foi uma coisa nada a ver, viu, gente? Não era desempenho dentro da sala de aula, não. Era desempenho com os meus colegas. Porque eles vieram conversar comigo qual era o meu problema, que eu não era social com os meus colegas, que eu tava deixando um climão. Ai, meu Deus, gente, eu não acredito que eu tô falando isso. Sim. Eles falaram, Nicole, você não olha na cara do... Desculpa, meus colegas, desculpa, que eu acordava com a cara desse tamanho. E eu fui chamada a atenção. E, gente, eu não gostei de ser chamada a atenção, mas eu sabia que eles tinham um ponto. Eu fui demitida já 2 vezes, isso em outro trabalho, quando eu tinha 18 anos, e a outra vez quando eu tinha 21. Foram as vezes que eu fui demitida. E, gente, eu não gostei, eu chorei, eu fiquei muito chateada. Hoje em dia, passou muitos anos, mas na época também, eu sabia que eles tinham um ponto. Um deles me demitiu não por falta de desempenho, mas pela minha idade. Eu era muito nova, eu era imatura e não ia ser legal naquele cargo que exigia muita autoridade. Eu não gostei de ser demitida, eu fiquei muito chateada, mas eu sabia que eles tinham um ponto. Eles tinham ali um ponto. Hoje em dia eu olho para trás e digo, eles tinham razão, eu era muito nova. Mas vamos indo. Tem um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando no mínimo resultado. Eu tenho que saber de vendas, né? Porque Digamos não adianta você colocar uma pessoa de gerente para eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entrega resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa para te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. Tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano. Eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Eles vão discutir agora sobre empréstimo. O que esse rapaz está falando, esse rapaz de amarelo, mostra que ele não tem consciência nenhuma do que é ser um empresário aqui no Brasil. Porque eu entendo, gente, ele tá querendo falar de um empresário como esse homem aqui, que é um gigante, tem, meu Deus, 400 funcionários, o que é isso? Mas a grande diz assim que o empresário, o microempreendedor e o médio, de médio porte, enfim, a EPP, ela é a que representa não sei quantos % no Brasil, mais do que 50%, que aqui, inclusive, gera emprego. Então, você tem uma visão de que o empresário ele não entra em falência. Gente, sabe qual é o dado? O dado é que mais de 50% das micro e médias empresas entram em falência em menos de 5 anos. E mais de tantos % entra em mais de 5 anos. Ou seja, é um número absurdo de quase 60%, 70% abrindo falência. Abrir falência real. Eu conheço 3 amigos meus, uma média assim de 3, que eu conheço na minha vida pessoal, que tentou montar um negócio, chegou a contratar funcionário, chegou a fazer empréstimo e teve que abrir falência. Falência. Então, ele está falando que isso não acontece na vida real. O empresário sempre vai dar um jeitinho, não. Abre falência mesmo.
A minha mãe estava até me contando hoje, o fulano lá da nossa igreja, ele montou uma oficina de costura, ele faliu, coitado, o banco pegou o apartamento dele. Pegou o apartamento, porque ele foi, né? Não podia ter feito isso, tem que sempre fugir disso, né, gente? Mas ele deu como garantia, ele deu o apartamento que ele tinha comprado. Ele perdeu o apartamento. A minha mãe me contando a história de infância dela, fulano, perdeu o apartamento, coitado. Perdeu. Ou seja, não tem esse negócio, o microempreendedor e o médio, ele não é igual esse monstrão aqui que sempre vai dar um jeito. Ele abre falência real. E assim, enquanto você passa por uma demissão, recebendo seus direitos, o empresário micro, principalmente médio e microempreendedor, ele sai desse negócio, abre falência com uma dívida nas costas de 30 mil, 100 mil, 200 mil. Teve um dos meus colegas que saiu com 500 mil de dívida, porque tentando salvar a empresa, você acaba fazendo empréstimos. Segundo a visão dele, você faz empréstimos para se safar. Não, vai chegar esse boleto. Daqui a um ano, eles começam a te cobrar 5 mil. O empréstimo ele não vai segurar. A única coisa que segura é o giro de vendas, clientes e lucro, que é a discussão aqui. Se não houver falência, e quem vai segurar a dívida nas costas vai ser o empresário, entendeu? Principalmente, gente, micro e médio, porque os monstrão, sabe, os grandão, eles vão dar um jeito. Entendeu? É muita influência, eles têm muito dinheiro em caixa, eles vão dar seu jeito. A Americanas aí, ó, tá até hoje falando que vai falir. Mas tá vendendo. Ela arruma os esquemas dela, muito grande, é muito monstrona, tem parceria, tem um monte de coisa. Agora, o pequeno e o médio vai fechar, vai falir e vai ficar devendo. Então, esse rapaz, ele não considera esse 70% que existe no Brasil, que é a média e pequena empresa. E diz que isso não vai acontecer. Então, é muito complicado. Eu até fico assim doída por eu ver os casos, ter passado por situações de quase falência e ficar assim, a gente ouve e pensa, cara, vocês não sabem... Gente, a falência dá vontade de acabar com tudo, sabe? Você entra num buraco muito fundo. Você entra num buraco, assim, muito fundo, a falência. É uma coisa muito dolorida, mas assim... que eu não quero nem calcular para vocês, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Então, complicado. Vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando de... Exatamente, a gente tá falando realmente de pessoas que tá pensar para você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí, qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo. Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, que ela já até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não pagou VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí os demais continuam isso. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão para continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha. Teve até que encerrar o debate com esse rapaz aqui, gente, que eles foram, estenderam, viu? Aqui tem um cronômetro, né, pra parar um pouco. Agora vamos pro segundo tema. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Mas esse tema, novamente, é um tema meio que vantajoso, porque todo mundo sabe que tem que começar de baixo. A grande maioria entende essa ideia, né? Que é de baixo que a gente vai aprendendo, né? Não entendi. Vocês acham que não? Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que valha a pena.
Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Então, o que acontece? Existe o ponto de você ir crescendo dentro de uma empresa, né, gente? E isso, novamente, é muito complicado. Eu vou explicar para vocês. Porque isso existe e isso tem muito espaço dentro de empresas grandes, como a dele, inclusive. É uma empresa grande e você tem muito espaço para poder crescer. Mas, gente, isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque vale a pena, a grande maioria que tem um cargo alto, muitos deles começaram na própria empresa de baixo, só que você tem que ter, assim, uma noção de se a empresa ela tem espaço para isso ou não. Porque se você entra numa empresa de médio porte ou de pequeno porte, ela não tem cargos, ela não tem espaço para o seu crescimento, então você vai ficar preso ali. Outra coisa, gente, que você tem que prestar atenção. Ah, Nicole, eu vou começar de baixo numa empresa. Você tem que entender que você pode ficar anos naquele cargo esperando a promessa de ser promovido. Isso não é uma obrigação da empresa. Se eles perceberem que, cara, você não tem talento para gerenciar, para virar um supervisor, para virar alguém, não vai subir, não tem obrigação com isso. Você, pô, mas eu fiquei nesse cargo pequeno achando que vocês iam me valorizar. Por isso que eu digo, você tem que estar muito ligeiro, ó, não estão me valorizando, então você vai para um lugar que te valorizem, porque se você ficar esperando, às vezes isso nunca vai acontecer, porque eles não viram em você esse talento, essa habilidade. Inclusive, gente, eu tinha um colega meu que ele sempre estava se queixando do emprego dele. Ele estava lá 5 anos naquele emprego como caixa, ele estava como atendente e ele queria muito se tornar supervisor, que era um cargo maior, tinha um cargo maior que era o que guiava os atendentes. Ele queria muito e estava 5 anos e ele assistiu a colega dele sendo promovida, muito mais nova na empresa. Teve outro colega que foi promovido também, que era mais de um chefe para guiar os atendentes, era mais de 2, na verdade, era uma empresa bem grande. E muitos colegas que tinham acabado de entrar ou entrado depois dele conseguiram supervisor, outros saíram da empresa depois, outros cresceram mais ainda e ele sempre era atendente. E eu meio que sabia, e na época, gente, eu era funcionário, eu tava igual ele, a gente era bem novinho, assim, procurando emprego. Mas assim, eu já percebia, eu falava, vixe, não dá. Por quê? Porque ele era um funcionário muito competente. É o que eles falam aqui, né? Eu sou muito competente, chego na hora, faço o meu trabalho, mas eu lembro a personalidade dele, que a personalidade dele era muito difícil. Tipo, ele já chegou a ter uma briga com uma colega de trabalho, porque a colega queria experimentar um doce que ele tinha comprado. Em vez dele falar, fulano, eu comprei pouco, não quero, sei lá, falar qualquer coisa, ele deu um berro com ela. Ele deu um berro porque ele estava de mau humor naquele dia. Ele chegava várias vezes de cara fechada no trabalho, sempre estava se queixando daquele trabalho, sempre estava reclamando, não gosto. Ou seja, o chefe que promove vê isso. Fulano sempre chega de cara fechada, fulano deu um berro com a menina lá, brigou com outro funcionário. Ele chega na hora, faz o serviço dele, mas ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe lidar com os colegas. Como é que eu vou pôr ele como supervisor? Para guiar, para ajudar, para sempre estar se comunicando com os colegas, sendo que ele já se dá mal com os colegas agora, que não tem que lidar. Então, gente, é uma possibilidade você crescer de baixo, mas não é uma promessa. É igual faculdade, você faz faculdade e não é garantia. Então, você tem que ficar muito ligeiro. Me conta que você já teve essa experiência. Seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção
ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada... de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela, junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte, e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Eu acho que ela esperava uma outra resposta. Porque aí logo ela fica assim e diz, você acha saudável isso? Ela imaginou que, tipo assim, o funcionário trabalha mais do que ele. E não é saudável, mas ele vai fazer o que ele quiser. A empresa dele, se ele quiser trabalhar o dia inteiro, ele trabalha. Quem vai ter que lidar futuramente ou não com isso, ser bem-sucedido ou não, é ele. Por Quanto exemplo, que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse pra mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média... você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de Não, de 80 folha? milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende um do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é um empreendedor, eu quero Tá saber bom. esse dado. Eu vou te dar um dado, você vai Me ficar dá. chocada. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Olha todo mundo rindo atrás. Vou até voltar. Olha todo mundo Tá, você vai rindo. ficar chocada. Ó, Diga. Mais ou menos 3 mil reais. olha todo mundo rindo. O pessoal tá achando, gente, que todo mundo, todo empreendedor, todo microempreendedor e médio, que simboliza a grande maioria de empresas no país, é o médio e pequeno. O pessoal tá rindo porque estão achando que a maioria é ele. É isso mais ou menos sim, gente. Pra menos, cara. Pra menos, velho. Nossa, sim. Eu tô na Niali, gente, e... Cara, estamos lutando até hoje para ter um salário. Tem um funcionário que tem salário. E a gente está lutando até hoje para a gente ter salário. E no caso, eu incluo o Renan, né, meu marido, nós simbolizamos a maioria do empreendedorismo do Brasil, que é a média e pequena empresa. A galera ri porque acha que ele, um milionário, representa a maioria. A maioria dos empreendedores são milionários. Mas não é, gente. A maioria do empreendedorismo é pequeno porte e médio. E sim, os milionários como ele não tira 3 mil, não. É por isso que o pessoal riu, porque acha que ele está falando dele mesmo. Mas deu insinuar isso, deu entender isso, mas não é. Ele tira milhões, ele é milionário, ponto. Agora, a maioria, a média, que é a conversa aqui, que isso, é de chorar, gente. Mas me conta aqui sua experiência, se você já teve seu próprio negócio, tá, gente? Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó, Então, cara, vai ser CLT, velho. lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? Tá vendo? Ai, gente, vocês não têm 70%. Ele é milionário, ele simboliza o quê? 1% dessa população de empreendedorismo. Bem, irmão. Valeu. Ele de novo. Eu vou discordar de você novamente. Tá bom. Porque eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você isso. tomou esse feedback. Você Foi. não aparenta Exato. bem? Não. Depois de 10 meses, Ah, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo Certo. que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu ou posso pegar outro demitir. emprego. Não. Eu, quando eu entrei, É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai pro 10 emprego. meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista, Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na Ou seja, ela não pode pedir que você altere a aparência nem antes, durante a entrevista, e não pode pedir que você altere a aparência depois, porque você também se ofende. Ela pode, por exemplo, depois que o você que tiver pediu, contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui. Você não quer ser contratado?
Meu Deus. Tal. Você vai ouvir. Você quer pô, se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu Não gosto me do meu enquadro, estilo, não eu vou, respeito não tua vou opinião. trabalhar naquele ambiente porque eu não sou... Perfeito, e você Exatamente. vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora Se eu vou te dar a minha conseguir. opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, pro meu ambiente não tem problema nenhum o teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por aí. Exatamente, é Mas isso que essa eu não- penso. mas Mas vamos você lá. falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. É Não, óbvio. eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, Então corta o fazer cabelo. exame, etc. Não, eu nem pedi pra ir pra ela. Ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu, Ou eu que você corta o o cabelo, meu você arruma emprego, outro eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não. E arrumar. Mas, gente, mas assim, isso aí acontece muito, de você ter que seguir um padrão de aparência, de comportamento, de vestimenta. A gente até falou sobre isso aqui, sobre empresas que optam por funcionários e toda uma aparência mais neutra, o máximo possível, o cabelo sempre amarradinho, sempre, sabe, o mínimo de coisas possíveis. Aí já sabe que isso existe. Aí vai ficar brigando contra isso. Não, vocês têm que me aceitar com o meu cabelo do jeito que ele é, que não sei o quê, não sei o quê. Você sabe muitas vezes que você tem um estilo alternativo. Porque uma coisa é entrar numa briga aqui racial, que a gente até comentou sobre isso. Uma coisa é a gente entrar numa briga racial. Outra coisa é você saber que você tem uma coisa ali que chama atenção. Eu tenho um cabelo verde e limão. Você sabe que chama atenção e você está mandando currículo para uma empresa que tem uma aparência, uma política e uma cultura de mais neutralidade. Principalmente, um exemplo, banco. Banco, a galera fica bem menos, que o assunto é muito sério, eles não querem passar nenhum tipo de uma aparência mais jovem, jovial, nem nada. Eu estou falando assim como adjetivos positivos, mas o banco não quer, ele é mais sério, ou costumava ser. E aí você vai começar a brigar que ele tem que te contratar ou nem me contrata. Cara, se eles me contratam e eu fico só 10 meses e eu decido, não quero mais mudar, eu agradeço, sou grata pelos 10 meses. Sabe? Então, uma briga ali, sabe? Não precisa disso. Não quer mudar? Então sai, agradece pelo menos os 10 meses que eu tive salário, pô. Eu sou muito grata, até pelo tempo pouco que eu fiquei, sabe, gente? Eu não sou muito assim. Agora nós vamos parar, gente, porque o vídeo é muito, muito longo, ele tem 1 hora. Esses são os principais pontos que eu separei aqui da galera brigando. E o que aconteceu, gente? Vou até aumentar meu quadradinho aqui, que eu tô pequenininha no cantinho. Então, a galera dos comentários que acompanharam toda essa situação ficaram do lado do empreendedor milionário. Tipo, mediante, assim, dá pra ver mais, tem mais coisa, a gente depois assiste. Assim, o pessoal ficou do lado do rapaz. O que aconteceu? Qual foi a interpretação que vocês tiveram desses pontos principais? Vamos ver aqui os comentários pra gente entender um pouco. O tema do vídeo, do nada, virou um psicólogo versus 30 frustrados profissionalmente. Ficou 100% explicado porque cada um está na posição que está. Eu só senti que a galera tem uma visão sobre si mesma bem elevada. Eu sou um funcionário excelente. É quando eu coloquei todo o vídeo aqui, mas eles falam de si mesmos como um funcionário excelente. Não tem igual. E, gente, eu falo para vocês, eu fui funcionário, eu tive muitas falhas, tive pontos positivos, negativos. Eu vou falar assim, quem me demitiu tinha seu ponto. Quem não me demitiu ficou comigo, eu agradeço o tempo que fiquei. Então, eu não me acho uma funcionária excelente. Eu senti que muita coisa eu precisava ter aprendido, sabe? Então, eu senti que eles falam de si mesmos assim um pouco, sabe? Mas não sei, é a minha interpretação. Me conta o que vocês acharam. Os demitidos não discutiram o ponto, apenas moldaram para desenvolver a frustração pessoal de cada um. Conclusão, não queria nenhum desses 30 como funcionários, mas gostaria desse cara como meu gestor. Gente, podem demitir o cara de amarelo de novo? Mas eu quero só dizer para vocês assim, essa briga entre funcionário e empreendedor não chega a lugar nenhum, gente. Não chega a lugar nenhum. Entendeu? Não chega. A verdade é que para o empreendedor conseguir seguir com o negócio dele, ele precisa do funcionário. E precisa se dar bem com o funcionário. Não adianta pensar só em números, sabe? Tem que pensar no funcionário e como ele está. E é verdade que eu tenho aqui funcionário com a gente e você tem que pensar como ele está. Porque quando ele não está bem, e não está bem mesmo, se ele começa a ter um quadro depressivo, afeta a gente. Principalmente pequenas empresas, que todo mundo está junto, né? Então, sim, você tem que pensar nas pessoas. Mas elas não podem colocar tudo a perder por conta delas. Então, a empresa também tem o seu direito de demitir. O funcionário tem o direito dele de pedir demissão.
às vezes de pedir afastamento, é direito aqui no nosso país. Então, são muitas variantes, mas a briga e entrar em guerra, funcionário e empresa, não tem vencedores nessa, porque um precisa do outro, um precisa de emprego e o outro precisa da mão de obra para seguir. Não vou contar nenhuma história hoje eu vou só encerrar o vídeo dizendo para vocês isso, que a experiência me trouxe muito isso. Trabalhando 7 anos com o meu negócio, tendo funcionários que já saíram, já entraram. Teve funcionário que ficou por muito tempo, gente, não rendendo. Cara, não rendendo, e eu vendo assim a queda dele, e ele existe muitas vezes um tempo de vida do funcionário dentro da empresa. Chega um momento, assim, ele está há anos na empresa, mas chega um momento em que ele não aguenta mais. Ele não quer mais estar ali. E é tempo de vir algo novo, mas durante um período vai ter esse choque. E a gente ficou lá junto, até a pessoa pedir para sair e tal, a gente teve essa situação, não foi nada demais também, mas teve. E sim, existe a questão de lidar com pessoas e você tem que ter paciência. Uma coisa que eu aprendi que não vale a pena se estressar com funcionário, nem o funcionário com chefe, é desgastante. A gente tem colegas que têm seu próprio negócio e quando ficam se tratando e começa a ter briga dentro do ambiente, chamar atenção de forma muito constrangedora, não vale a pena, gente. É uma coisa que eu não quis trazer para cá, quis trazer paz, primeiramente, acima de tudo. Mas é isso. Me conta aqui sua experiência, o que você achou desse vídeo, o que você interpretou de toda essa situação. Então é isso, obrigado por terem assistido e beijo!